Fala, galerinha do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai continuar com conteúdos maravilhosos da nossa querida disciplina de Geografia. E aí, como que você está indo? Tranquilo no conteúdo da unidade 2? Fale aí para o seu professor presencial, marque no caderno as principais observações da aula, para você poder depois revisar todo o material, porque é dessa maneira que você vai conseguir aprofundar o teu conhecimento, vai conseguir garantir que depois, no futuro, lá no segundo ano, no terceiro ano, você consiga ainda lembrar de conteúdos estudados no primeiro ano. Então é muito importante este aprofundamento sobre as nossas aulas. Quando você tiver um tempo, pegue seu caderno antes da prova e vai sempre aprofundando o conteúdo de geografia, porque esse conteúdo de primeiro ano também é revisado lá no terceiro ano. E o nosso conteúdo de hoje é sobre migração. Migração que vem sempre sendo cobrado aí no Enem de alguma maneira, nas questões. Todo ano tem alguma questão relacionada às migrações, beleza? Então, de olho na tela, vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula 18.1. Vamos falar sobre movimentos migratórios. É a parte 1, é a nossa primeira aula sobre essa temática. Nesta aula, vamos abordar temas sobre os movimentos migratórios no mundo, na atualidade, entender os principais motivos. Vamos falar também sobre os movimentos migratórios dentro do nosso país, Brasil, e também sobre a migração feminina dentro do mundo. Beleza? São os principais temas da nossa aula que a gente vai abordar hoje. A gente começa falando sobre movimento migratório. Então, eu quero falar com vocês que migração, ela consiste nesse processo de deslocamento entre municípios, entre estados, vamos colocar, dentro de um mesmo país, entre diferentes regiões, e também para fora do país, fora do continente, outras regiões do mundo. Então, esse ato de deslocamento nós chamamos de migração. E quando a galera migra, geralmente para outro continente, essa migração ela pode ser temporária, ela pode ser definitiva, e a gente nesta aula vai estudar cada tipo migratório e as principais causas que acabam interferindo nesse processo de deslocamento do mundo que já acontece há muito tempo, mas foi intensificado principalmente por conta aí dos avanços dos transportes que permitiram esses deslocamentos para longas distâncias. Beleza? Vamos lá na tela para a gente entender todo esse processo. Então, o movimento migratório corresponde ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Beleza? Esse deslocamento de um determinado grupo populacional. E é muito antigo, como o texto está falando aqui para nós. Os movimentos, eles não são tão simples, são complexos, que a gente precisa entender, abordar e buscar compreender os motivos, de repente, que contribuíram para o deslocamento dessas variadas classes sociais que estão espalhadas pelo mundo. Por isso que a gente fala aqui no texto que esses movimentos envolvem as mais variadas classes sociais e também deslocamento de povos de diferentes culturas e religiões. Conceitos básicos quando a gente trabalha com processo migratório. Eu tenho o primeiro que é imigração. Quem é o imigrante? Imigração é o movimento de entrada, olha só, esse movimento de entrada em um país de forma temporária ou permanente.
Então, o imigrante é o que está chegando em um novo país ou numa nova cidade. Como, por exemplo, sou de Porto Velho, mas decidi imigrar para Manaus. Esse ato de entrada dentro de Manaus, eu sou considerado aí um imigrante. Então, sempre associa aí imigrante à entrada em um determinado espaço geográfico, uma cidade, um país, beleza? Vamos lá. Outro conceito dos processos migratórios, emigração. O que é imigração? Saída desse indivíduo, desse determinado país, cidade, estado. Então, eu falei há pouco para vocês, quando eu saio da minha determinada cidade, que é Porto Velho, esse ato de saída, na mudança, é chamado aí de emigração. A partir do momento em que eu entro lá em Manaus, eu sou um imigrante. Beleza? Então, sempre associa, ó, imigração, você vai associar o quê? O esão de entrada. E a imigração, você vai associar o quê? Ao S de saída. Beleza? Então, pensou em imigrante, beleza? Eu estou entrando em um determinado local. E a imigração é quando eu estou saindo. Os motivos, galera, que levam aos deslocamentos. Se a gente for estudar ao longo da história do processo evolutivo da Terra, são diversos, principalmente a partir da Revolução Industrial. Eles apresentam aí nesse processo de deslocamento consequências positivas e negativas, dependendo das condições dos diferentes contextos socioeconômicos, culturais, ambientais em que ocorrem. Então, esse processo de deslocamento não é tão simples como está falando aí no nosso texto. Por exemplo, Haiti. Um grande fluxo migratório do Haiti para o Brasil em 2010, 2011, por conta daquele desastre natural que foi o terremoto, o abalo sísmico naquele país. Então, as pessoas, elas foram, de certa forma, obrigadas a deixar o seu território e buscar um novo local. Então, gerou todo esse processo aí migratório em diferentes escalas, porque não foi só dentro ali da América Central. Houve também deslocamento para o Brasil. Beleza? Vamos lá no texto. Então é isso que está falando. Vai depender aí, ó, das condições, dos contextos, os motivos diversos que acabam contribuindo para esses deslocamentos, que às vezes são de forma espontânea e às vezes são de forma forçada, principalmente quando a gente fala de refugiados, que daqui a pouco a gente vai aprofundar. Então, quais são os movimentos migratórios? Causas. A gente vai falar de causas, né? Causas dos movimentos migratórios. A gente tem um motivo religioso, motivo natural, a questão cultural, política também, né? Ideológica desse determinado país. Guerras também acabam interferindo no processo migratório. Então, todas essas causas são motivos que levam ao processo migratório. Ao longo da história, a gente verifica migração de várias ordens, mas predomina principalmente o fator econômico quando a gente fala de processo migratório. Então, é o principal fator, você tem que guardar, anotar no seu caderno aí, que o principal fator da atualidade, quando a gente fala de migração, a principal causa é o fator econômico, beleza? As pessoas deixam o seu país em busca de uma melhoria de vida. Exemplo, um cidadão que mora na América Latina
onde a gente vai encontrar os países subdesenvolvidos, emergentes, periféricos, muitas das vezes não têm a mesma oportunidade de trabalho que determinados grupos. Então, esse cidadão acaba migrando lá para a Europa Ocidental, lá na União Europeia, ou de repente para os Estados Unidos da América do Norte, que é um país desenvolvido, em busca aí de melhoria de vida, essa perspectiva de melhorar de vida. Então, o principal fator que leva ao processo migratório é o fator econômico na atualidade. Beleza? Vamos lá. As áreas com característica de repulsão e atração. Quando a gente fala de migração, eu tenho dois tipos de áreas, de repulsão e atração. Repulsão é de onde estão saindo aquele grupo de imigrantes. E a atração são essas áreas que são mais desenvolvidas no planeta, no nosso mundo, que os migrantes acabam se deslocando para essa área. Então, a área de repulsão, saída. E a área de atração é a entrada, onde está se dirigindo esse grupo de imigrante ou esse imigrante. As áreas de repulsão, quando a gente fala de continentes, a gente tem uma área aqui da América Latina, principalmente aí os países México e outros países da América Central e da América do Sul, acabam deixando aí o seu território por conta de problemas econômicos, como falei para vocês. Então, a causa, maior parte dos países latino-americanos, em busca de novos países para morar, para trabalhar, é os problemas econômicos dentro da América Latina. Vamos verificar. Outra área de repulsão. A gente tem o continente africano, que no continente africano, a gente tem que lembrar que é uma porção territorial do nosso mundo, onde eles sofrem muito com a questão da pobreza, bem acentuada. E dentro da África também, além da questão social, econômica, tem vários conflitos raciais. E os conflitos, a pobreza, acaba motivando, contribuindo para a saída de pessoas do continente africano, principalmente para os países mais próximos ali, a Europa Ocidental. E esses problemas de conflitos raciais, o texto está falando aqui, acontece principalmente por conta do processo do imperialismo que aconteceu no século XIX, lá no continente africano, que foram estabelecidas o quê? Fronteiras artificiais pelos colonizadores europeus, onde adentraram no século XIX dentro da África, não respeitaram os limites territoriais e acabaram colocando dentro de um mesmo território pessoas que eram rivais, povos que não eram amigos, mas sim rivais, que acabou contribuindo para gerar vários conflitos até os dias atuais, dentro dos limites territoriais africanos. Beleza? Isso lá no século XIX, que ficou conhecido como imperialismo, a divisão da África, a partilha da África. Vamos lá. Olha só. A Ásia também, o continente que concentra maior contingente absoluto de pobres do mundo. Às vezes a gente fala de pobreza crônica dentro da África, mas é dentro da Ásia que a gente vai encontrar uma grande quantidade do mundo, onde a gente vai observar o que? A pobreza extrema, a miséria, porque dentro desse continente a gente tem a maior quantidade de pessoas do mundo, é o continente mais populoso. Beleza? E ainda tem a questão dentro da Índia, que foi abolido o sistema de castas, mas hoje ainda há bastante, acaba interferindo ainda na questão da sociedade. Esse sistema que era estabelecido da seguinte maneira: tinha uma casta superior, casta inferior, e se você nascesse, você era direcionado para uma determinada casta conforme o seu nascimento. Se você nascesse dentro daquela casta superior,
você para todo sempre pertenceria àquela casta. Agora, se você tivesse nascido numa casta inferior, jamais você poderia avançar, progredir. Esse sistema de castas estabelecido dentro do sistema hinduísta, né, da religião do hinduísmo. Beleza? Vamos lá. Mais informações aí sobre a área de repulsão, ou seja, de onde estão saindo os migrantes no mundo. Leste europeu. O leste europeu tem a seguinte situação. Ocorreu o fim do socialismo lá no início da década de 90, com o final da Guerra Fria, e boa parte desse leste europeu enfrentava problemas, principalmente com a questão de desemprego, porque foi mudado o sistema de economia que era planificada, e agora, após a Guerra Fria, o que acontece dentro do leste europeu? Empresas privadas, e nem todos que tinham trabalho garantido pelo governo no tempo da Guerra Fria tiveram acesso a novos trabalhos, como a gente fala desse novo sistema que foi implantado, que foi o capitalismo após o final da Guerra Fria. E além da questão do desemprego, muitas pessoas migraram e migram ainda do leste europeu por conta da ideologia política e também os conflitos étnicos e religiosos na porção leste da Europa. Agora a gente vai falar de área de atração. Quais são as áreas do mundo que boa parte dos migrantes desejam? Temos aí a América anglo-saxônica. Esta América anglo-saxônica, ela é formada por dois países desenvolvidos da América, Estados Unidos e Canadá. Então, a galera da América Latina busca essa área constantemente, não só da América Latina, mas também da Ásia, como os chineses procuram os Estados Unidos, Japão também, enfim. Então essa é a área de grande atração populacional, porque nós temos aí os Estados Unidos como a superpotência econômica mundial, um país desenvolvido, onde oferta o quê? Onde a sua população tem uma qualidade de vida, então, interessante, de nível econômico também social. Então, esses motivos acabam atraindo migrantes de diferentes partes do mundo. Beleza? Vamos lá. Primeira área, América anglo-saxônica. A segunda área, Europa Ocidental. Lembra que falamos de área de repulsão, Europa Oriental, o leste europeu? Agora a gente tem a Europa Ocidental também, que é bastante procurada quando a gente fala de processo migratório. Principalmente Alemanha, França, Itália, Reino Unido, além da Holanda, Suécia e Suíça. São países de desenvolvimento, de alto desenvolvimento, e a gente observa toda essa questão de atração para imigrantes. O Japão também é bastante procurado pelos imigrantes, principalmente aí por conta do seu alto desenvolvimento tecnológico, que iniciou, né, a todo vapor, principalmente aí a partir da década de 70, por conta de investimentos aí no Japão do próprio Estados Unidos, que contribuiu para o seu desenvolvimento industrial. Aí eu trago agora um mapa para vocês, para a gente analisar e entender os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. Então, primeira coisa, quando a gente vai analisar um mapa, sempre a gente vem falando. Temos que analisar, no primeiro momento, o título deste mapa. Depois que eu fiz a leitura do título, eu pego e vou analisar as legendas, as informações. Então, é essa região cinza, com os quadradinhos mais escuros. A gente tem as principais regiões de destino de imigrantes. Ou seja, as áreas que os imigrantes estão
procurando para poder entrar. Esse outro quadrado representa o que, galera? As principais regiões de saída de imigrante, certo? De onde que estão saindo maior parte dos processos migratórios mundial. Olha aqui o Brasil, quando a gente analisa o Brasil, ó. Temos aqui migrações do Brasil para a América Anglo-Saxônica. 2 países aí desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Beleza? Olha só, observamos grande fluxo migratório da região africana em direção à Europa Ocidental. Ah, professor, por que América Anglo-Saxônica? Por que Europa Ocidental? Regiões de maior desenvolvimento. E aí depois você vai analisar com mais aprofundamento cada região do mundo. Beleza? Fica como tarefa para você poder entender esse processo migratório. Então, olha só, a região de entrada, as áreas de maior desenvolvimento, as áreas de saídas, as áreas de menor desenvolvimento. A dica é essa. Decassegues. Quem são decassegues? São brasileiros, descendentes japoneses, que se dirigiram para o Japão a partir do meados da década de 80. É um termo japonês que designa o quê? O trabalhador estrangeiro que vive no Japão. Então, na década de 80, por conta da crise que se instaurou no Brasil, a década perdida, muitos brasileiros migravam para o Japão, que tinha alguma ligação com o Japão aí, porque tinha vários japoneses já no Brasil nesse período. Então, tinham aí parentes japoneses que moravam no Brasil e acabavam buscando o quê? Uma melhoria de vida na década de 80 no Japão, porque o Brasil passava por uma crise da década perdida. Segundo a ONU, informações sobre o processo migratório. 272 milhões de pessoas residem fora do seu país de origem no mundo, com base no ano 2019. E onde que a gente vai encontrar a maior parte desses imigrantes? Nos países desenvolvidos. 60%, galera, dessas pessoas procuram os países desenvolvidos. E 40% residem em países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento, os emergentes principalmente, que são, quando a gente fala de subdesenvolvidos, por exemplo, o Brasil é emergente, a China é emergente. Então, essas áreas também acabam sendo procuradas pelos imigrantes. Quando a gente fala da área de maior recepção de imigrantes, eu tenho o continente europeu e depois a América do Norte. Por países, a gente tem os Estados Unidos, são o maior receptor de imigrantes. Esses migrantes nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, são responsáveis por importante ingresso de capital nos seus países de origem, ou seja, eles enviam dinheiro. Analisando aqui, segundo essa tabela do ano de 2017, os países que mais receberam imigrante em 2017. Na primeira posição, nós temos aqui os Estados Unidos. Na segunda, a Alemanha. E aí a gente vai tendo os demais, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França e Austrália. As principais áreas os países que receberam migrantes em 2017. Mais informação, ó. Os países de onde saem os imigrantes. De onde estão saindo, né? Eles enfrentam problemas, perda de trabalhadores, porque aquele cidadão, aquele imigrante que está deixando aquele país, muitas das vezes tem qualificação. Outros não, mas de certa forma estão perdendo trabalhadores. Quando há saída, quando os migrantes estão deixando o seu território. E esse trabalhador que é qualificado, se ele ficasse dentro do seu país, ele poderia contribuir para o crescimento econômico e melhoria das condições de vida daquele determinado país. Olha que informação. Mais de 40% de todos os imigrantes internacionais em todo o mundo em 2019 nasceram na Ásia. Muita gente migra da Ásia. Sendo a Índia
o maior país de origem com 17,7 milhões. Na segunda posição, a gente tem um país latino-americano nesse fluxo migratório mundial. México com 11,8 milhões e a China na terceira posição com 10,7 milhões. Então a Índia e a China, galera, são populosas e muitas pessoas acabam deixando aquele território e vão estudar principalmente nos países mais desenvolvidos, buscando qualificação profissional, e outros também migram dentro da Ásia por conta de problemas de conflito. A região de maior fluxo de imigrante é a África e, em seguida, a América Latina. Quando a gente fala de fluxo, mas de quantidade de pessoas, certamente a gente vai observar principalmente dentro da Ásia pelo quantitativo populacional. Estudiosos afirmam, galera, que na maioria dos casos, o imigrante nutre o desejo, a esperança de retornar ao seu país de origem. Depois que ele tiver uma condição de vida melhor, conseguir investir dentro do seu país de origem, ele pensa em voltar. Beleza? É essa a situação. Especial quando se trata também, uma outra situação de migração motivada por crise econômica. Exemplo, na década de 80, vários brasileiros, na 1980, deixavam o Brasil, procuravam a Ásia, também a Europa, a América do Norte, Estados Unidos, em busca aí de uma melhoria de vida, porque naquele determinado momento, o nosso país, Brasil, passava pela década perdida, inflações, desempregos, e isso não era tão favorável. Então essa galera, depois que o Brasil começou a melhorar, já a partir de 90, final de 90, 2000, muita gente que havia deixado o Brasil acabou voltando para o país. E aquele também emigrante que havia deixado o nosso país acabou retornando quando houve uma melhoria também de vida. Ele conseguiu juntar dinheiro para investir no seu país de origem. Beleza? Vamos lá. Qualquer deslocamento de pessoas traz consequências demográficas. O número de pessoas vai aumentar na área que está recebendo imigrante, que é a área de atração, e diminui na área da saída, que são as áreas de repulsão. E às vezes acaba tendo choques na chegada desse imigrante em um determinado local, principalmente choque cultural, choque religioso, costumes, culinária, arquiteturas e artes e a própria língua. Então é todo um processo de adaptação para esse imigrante que está entrando aí nessa nova cidade, neste novo país. Classificação dos movimentos migratórios no mundo. O processo migratório ele pode ser voluntário, forçado e também controlado. E a gente vai entender cada tipo de movimento. Voluntário, olha só, vem aqui comigo. Eu tenho condição de estudar fora do meu país, ou dentro do meu país, mas em outro estado. Então eu vou procurar uma faculdade, eu vou me matricular e vou deixar aquela minha cidade por um determinado período, ou também depois eu acabo nem voltando. Então foi o quê? Nada forçado, foi de livre escolha. Então esse movimento é tranquilo. Mas tem movimentos que acabam sendo realmente forçados, principalmente refugiados de guerra. Como, por exemplo, muita gente deixou o Afeganistão com a chegada no poder novamente do Talibã. Outra situação, guerra da Ucrânia. Recebemos aqui no Brasil ucranianos que foram forçados a deixarem o seu país de origem porque a guerra foi instaurada naquele território. Então essa migração, esse processo migratório foi forçado. Por quê? Ou aquela galera de repente ficava naquele determinado espaço da Ucrânia, ia sofrer até mesmo morrer. Ou então aqueles que tiveram condições buscavam novas áreas para poder tocar a vida, seguir a vida. Beleza? Vamos lá.
Então, nesse caso, é um movimento forçado. E o controlado é quando você desloca de uma determinada área, você acaba determinando o período de ida, de volta. Então, esse processo migratório é controlado. Por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio lá na Austrália, viajei para a Austrália, mas depois volto para o Brasil. Aí, ó, voluntário quando o movimento é livre. Falei há pouco, é espontâneo? Fechou. Forçado, escravidão, perseguição religiosa, étnica, política, catástrofe natural, terremoto, tsunami, seca, levou à migração, este aí certamente é forçado. A Síria também é uma área de repulsão, ó, maior crise de deslocamento forçado do mundo. Mais de 13 milhões de pessoas fugiram do país ou estão deslocadas dentro do país por conta da guerra, o sistema ditatorial de governo dentro da Síria. Bashar al-Assad. Controlado, quando o Estado controla numérica e ideologicamente as entradas e saídas de imigrantes. E é registrada, né? Por exemplo, temos aqui os Estados Unidos na fronteira com o México. A gente sabe que aqui é controlado. Você pode entrar de duas formas, legal e ilegal. Então, sugerimos a forma legal, mas tem muita gente que faz a travessia ilegal para os Estados Unidos. Então, esse processo migratório ele não é livre, ele é controlado também. Ou quando você quer estudar em outro local, depois volta, também acaba sendo controlado, como eu falei. Os movimentos migratórios do Brasil, vamos avançar. Ao contrário de outros países, os movimentos do Brasil não se dão por conta de guerras, mas, na sua totalidade, principalmente, motivo econômico e também por causas naturais, como secas lá do Nordeste. Um bom exemplo de movimentos migratórios no Brasil é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Só para lembrar, a saída do homem lá do campo para a cidade. É o chamado êxodo rural. Este processo é definido pela grande migração de origem do Norte e Nordeste para a região Sudeste, em busca de melhores oportunidades, emprego e melhores condições de vida. Agora falando um pouco do histórico migratório do Brasil, que muitas pessoas deixaram o campo do Nordeste, deixaram a cidade de menor porte e migraram intensamente até a década de 80 para São Paulo em busca de melhores condições de vida, que é a nossa grande metrópole. O êxodo rural no Brasil teve ápice, principalmente aqui entre 60 e 70, foi motivado pela industrialização das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e ofereciam na época empregos em novas indústrias, então foi atrativo para a saída do campo no Brasil na década de 60 e 70. Outro fator que motivou o êxodo rural foi a construção de Brasília, na década de 60. Várias cidades ali naquela região, satélites, foram criadas porque muitas pessoas foram para Brasília para a construção da capital federal do Brasil. Olha só, atualmente, quando a gente fala de processo migratório no Brasil, a gente tem uma situação contrária. No passado, muita gente todo o tempo procurando São Paulo e Rio de Janeiro. Então apresentava o quê? Uma grande entrada de imigrantes. Atualmente a gente tem o contrário do que se via no passado. São Paulo e Rio de Janeiro apresentam um percentual maior de saída, não de entrada como no passado, em direção às outras regiões, cidades médias e pequenas. No passado, todo mundo querendo ir para a grande metrópole. Hoje não está bem assim, não. Professor, mas por que não está assim? Vai lembrar o seguinte, que a indústria lá na metade do século XX foi desenvolvida ali em São Paulo, na grande metrópole do Brasil. Então, várias pessoas buscavam um trabalho dentro da indústria, melhoria de vida, porque no Norte e no Nordeste não havia grande desenvolvimento industrial. Até hoje, no Norte, temos as nossas limitações, mas, hoje em dia, São Paulo já não recebe uma grande quantidade de imigrantes. Hoje a gente vai verificar essa saída e as cidades, como lá do Nordeste, recebem já agora esse fluxo de retorno de muitos trabalhadores que migravam lá na década de 60 e 70 para São Paulo, hoje já estão trabalhando
no seu estado de origem. Beleza? Vamos lá. É a famosa migração de retorno. Quando falamos de migrações, elas podem ser temporárias. E um exemplo de migração temporária que está caindo sempre no Enem é a migração pendular. O que é a migração pendular? Movimento diário da população da periferia ao centro de uma cidade ou de cidades satélites que estão bem próximas. Por exemplo, Porto Velho e Candeias do Jamari, região metropolitana. Diariamente a gente tem deslocamento de pessoas de Candeias, como eu coloquei aqui, para representar o movimento pendular que é diário. Todos os dias eu tenho pessoas que saem de Candeias do Jamari para estudar, para trabalhar em Porto Velho. E no final do dia retornam para Candeias. Então, este movimento é o movimento pendular. Anota aí, deslocamento diário. Outro movimento, nós temos aqui, migratório, é o transumância ou sazonal. Movimento migratório que ocorre em determinada época do ano, como, por exemplo, no processo de colheita e plantio. Essa transumância, ela está relacionada mais à atividade econômica de um determinado local. E a sazonal, atividades naturais. Por exemplo, lá no Nordeste acontece muito. O migrante que mora ali na área do Agreste, no sertão, na hora que intensifica mais a seca, eles deixam aquela área e vão trabalhar geralmente lá na zona da mata, com o corte da cana. E aí trabalham durante o plantio, trabalham durante a colheita. Este movimento é chamado de movimento sazonal. Transumância está relacionado mais à questão econômica. Por exemplo, o ciclo econômico aqui em Rondônia da construção das usinas. Alguns trabalhadores se deslocavam do Nordeste para Rondônia. Após a construção da usina, esta galera deixa Rondônia e volta para a sua cidade natal. Transumância, beleza? Então, a transumância é mais a questão econômica e sazonal mais a questão natural. Pode ser secas severas ou, de repente, enchentes também que acabam contribuindo para a deixada daquele determinado local por um tempo. Beleza? Vamos lá. Os movimentos migratórios mais complexos, a gente vai ter como saída de uma população de determinado local para uma região, para outro país, por motivos econômicos ou naturais, como eu falei para vocês. E aí nós temos aqui um mapinha que representa as migrações internas do Brasil na década de 70. Olha só, vários nordestinos migravam para a região norte, vários nordestinos migravam para a região de Sudeste, região Sul estava migrando aqui para o Centro-Oeste, fronteira agrícola, e assim aconteciam os movimentos internos do Brasil. Migração feminina, nós temos aqui, em relação a regiões do mundo, porcentagem de mulheres no total da migração internacional. Europa, 51,9%. América Latina, 51,6%. E a Ásia, 41,6%. Então, a gente tem aí Europa liderando a porcentagem de mulheres no total de migração internacional, informações segundo a ONU. Possíveis causas da migração feminina. Buscam o quê? Garantir o seu sustento. Mulher na entrada do mercado de trabalho. Muitas das vezes não tem o esposo, é a chefe familiar. Então ela acaba migrando, deixando seu local em busca de melhorias econômicas para a sua família. Abandona suas casas em busca de sociedades mais abertas, para escapar, muitas das vezes, de um casamento ou fugir de todas as formas de discriminação e violência de gênero. Conflitos políticos também e limitadores culturais são fatores que acabam determinando a migração de mulheres. Guerras e desastres naturais. Beleza? Então, são as principais causas do processo migratório. Galera, então, nessa parte 1 da aula sobre o processo migratório, fizemos um levantamento sobre as principais causas das áreas de atração
e repulsão migratória, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Tchau!